programa de hoje, uma mulher de garbo, elegância e competência. Projeto de lei para castração química para abusadores? Por que não fazia um projeto de lei para combater essas mentirosas? Hoje o pau vai torar. Por que não fazia um projeto de lei para parar essas meninas que querem sair com os caras e depois diz que foi abusada? Vai voar mais perna que teste de DNA. Ela mexe com a lei, meu chapa. É especialista em falsas acusações de violação sexual. Isso que quando ele vai ao banheiro, ela vai também atrás, porque ela tava com medo dele seguir ela. Essa é a palavra dela, essas são as palavras dela. Vocês têm que ser inteligentes. Palmas para doutora Graciele Queiroz. Doutora Graciele conversando aqui com a gente. Muito obrigado, doutora Graciele. E doutor Durso aqui também. Ó, banca dos advogados. Encontro notáveis. de notáveis. Encontro de notáveis. Encontros notáveis. Doutora Graciele, você é advogada do jogador? Não, eu sou advogada da Dona Lúcia e do Disney Alves. Fui a única brasileira que estive presente. Você teve presente lá? Isso, em Barcelona, sim. Na primeira e na segunda? Não, só teve uma. Só teve uma. Não, teve a primeira que ele foi condenado. Isso, só teve essa. Não, e agora teve... Mas ali só são recursos de advogados, ele não participa não. Ah, entendi. E ele ganhou o recurso. E isso foi anulado. Além dele ter sido absolvido, anula-se tudo. Mas agora ainda tem mais um recurso, é isso? Porque, na verdade, advogado é pedinte, né? Sim. A nossa obrigação é pedir. Sim, claro. Então, é claro que o outro lado vai sempre entrar com recurso. Isso faz parte do jogo. Agora, saber se vai ser aceito é outra história, né? Porque nós estamos saindo agora de Catalunha para Madrid. Será que realmente o Tribunal de Madrid vai aceitar isso? Porque nós estamos dizendo que um país está dizendo, olha, ele é inocente. 3 juízas anularam. Então, pelo amor de Deus, né? Se fosse o Brasil, até tudo bem. Agora, me fala uma coisa. Porque isso aí, a gente divulgou muito, né, no início, e foi sempre... o primeiro julgamento dele, só valeu o que a mulher falou? Qual foi a história lá desse... Nós temos aqui, tanto lá como aqui no Brasil, a palavra da suposta vítima. A palavra da suposta vítima, sem coerência com os fatos, é nulo de pleno direito. Sem a prova? Sem a prova. Por exemplo, eu fui ao banheiro e quando eu cheguei lá ele me bateu. Vamos dar um exemplo. Como é que você prova isso? Quanto tempo você ficou no banheiro? E por que quando você saiu, você de fato não pediu ajuda? E outra coisa, por que você disse que não teve sexo oral e eu encontrei o esperma na sua boca? Então nós estamos falando de médicos coerentes, capacitados para invalidar a palavra dela. Como também, assim, vários vídeos que tá no processo, que teve lá em Barcelona, as informações que como foi que aconteceu naquela boate. Então nada do que ela falava era verídico. Nada. Mas tem uma cronologia dessa história pra gente entender, porque lembra, Emílio, como é que foi? Eles já são, lógico que tem, né, o consórcio, as notícias, a própria... Exato, a gente a mídia. não sabe por onde vai. Mas qual é a cronologia? O que aconteceu naquele lugar e quais são as versões que tem? Tá, vamos lá. Nós temos uma boate com vários camarotes, né? E existe o camarote do artista, né? Que nós sabemos que tem em todos os lugares. Então, nesse camarote, quando o Daniel estava... A suposta vítima, que até vamos respeitar todas, não precisa dizer o nome. Ela estava com os amigos do México e a prima e uma amiga. E aí o amigo do Daniel pede para ela subir no camarote. Eles bebem, eles dançam, né? As mãos estão em partes baixas dela, nele. E isso todo mundo viu. Isso não é a defesa que fala. Isso todos, até os garçons diziam que viam eles muito calientes. Tá, curtindo. Exato. Gostoso. Se pegando. Um gostosinho. Tá. Nesse contexto, depois de muito tempo, que senão o ato sexual seria ali público, né? Ele chama ela pro banheiro, ele vai primeiro e depois ela vai. Eles passam 17 a 20 minutos lá dentro, ele sai e depois ela sai. Daniel cumprimenta todo mundo, dá tchau e vai embora. Quando ele passa para a saída, ela diz que foi abusada por um famoso e começa a chorar. O pessoal aciona o protocolo, né? Solo-se assim, o protocolo. Que eles gravam tudo, filmam Isso, tudo. eles gravam tudo. Eles têm uma câmera aqui, chamam o pessoal da boate, começa a fazer esse protocolo e mandam ela para o médico. Só que até aí ela disse que foi penetrada por um famoso. Ela não sabia quem era. Vocês estão tão calados. Não, porque a gente quer entender a cronologia. Não, porque a gente está ouvindo. Tá ouvindo. Beleza.
Então vamos lá, o primeiro julgamento. Certo. Eu ouvi na época, porque normalmente se acontece isso, o cara tem grana. O cara é rico e diz que ele ofereceu grana para ela e ela não quis saber de dinheiro. Então eu falei, opa, alguma coisa deve ter acontecido aí. Qual foi a motivação dessa mina fazer isso com o jogador? Emílio, essa informação é da mídia, né? A mídia brasileira propagou muitas informações errôneas, muito fake news. Então, assim, isso nunca existiu. Quem é inocente precisa pagar algo? Você está falando do jogador? Isso, eu tô falando do jogador. Nunca teve esse acordo? Ele nunca teve essa suposta... Não, mas ele mudou um monte de versão. Nunca mudou versão. Não? Nunca. Isso é tudo mentira? Nunca. Assim, ó, o processo dele é público, né? Tá em espanhol e lá mostra todos os atos. Ele nunca mudou de versão. Ele deu uma versão, sim, quando ele foi preso, dizendo que não conhecia. Claro, no momento que você chega na delegacia, você vai dizer que conhece alguém? Claro, né? Isso é qualquer pessoa. E a outra versão dele foi dos fatos, no dia do julgamento dele. E acabou. O problema, Emílio, é que o Brasil propagou muita mentira. Então não existiu, com toda sinceridade, uma assessoria de imprensa que pudesse parar isso. Tá? Porque assim, eu atuo só em falsa acusação de abuso sexual. E os meus casos não têm essa história. Opa, o que é isso? Que história é essa que mudou de versão? Quando foi que ele disse isso? Mas se deixar solto, nós sabemos como é o fake news. E vale lembrar que ele é casado, né? Também exato, continua casado, né? Vai ser papai agora. É uma justificativa, um argumento dele. Claro, sim. Ele disse isso no depoimento dele, que ficou público. E doutora, como é que faz para mensurar o impacto disso aí no próprio acusado? Tá, se for lá na Espanha, não existe impacto, tá? Não existe impacto. A todo momento que eu cheguei na Espanha com a mãe dele, nós fomos abraçadas. Mama, força, Daniel inocente. Era impressionante. E eu ficava assim, gente, sabe, tipo, o que é isso aqui? Porque eu achei que eu ia ser uma chacota lá. Mais de 280 periodistas olhando pra mim, querendo que a gente falasse alguma coisa. E assim, a gente ficou impactado com aquilo ali. Mas era só no Brasil esse fake news. Era incrível. Todos os lugares que a gente ia, de quem estava varrendo, de quem estava no poder, dizia, ó, força, mama, Dani, inocente. Aqui no Brasil, meu Deus do céu, vim grandes jornais falar coisa que eu disse, eles estavam aqui que eu não vi eles. Porque a única brasileira mulher que estava lá fui eu. Entendeu? Mas você acha que foi um complô contra ele que aconteceu aqui? Emílio, na verdade, eu viralizo, e depois a família Daniel me conhece, através de uma entrevista que eu digo assim, a quem interessa a prisão de Dani? É tão estranho isso. Porque todo mundo tá falando, toda hora esse homem muda de versão. Eu achei assim um jogo de mídia. E aí é quando a mãe dele me conhece e eu paro essa mídia. Mas vai ser difícil eu te dar essa resposta. Entendi. Fazer o break pro Dedê agora, pra Rede Rádio. Que história, hein? Doutora Graciele tá batendo um papo com a gente. Presença também do nosso querido doutor Durso. Daqui a pouquinho a gente volta para você do rádio. Continuamos aqui com o papo na TV. Vai lá, Reginaldo. Perguntas. Esse tipo de acusação, doutora, de falsa acusação, de abuso, por que ele ficou mais recorrente ali nos últimos, que a gente consegue observar? Por conta da internet que a gente tem os dados, certo, ou tem algo a mais disso? Porque tá ficando bem frequente, né? Exato. Eu faço isso há 8 anos. Meu escritório só atende crimes sexuais. Não existe alienação parental, nada disso. Apesar que eu tenho uma advogada, que é minha sócia, que atua na alienação parental. Mas o meu escritório, ele é especialista em falsa acusação de abuso sexual. Há 8 anos. Hoje nós temos uma demanda muito alta. Por quê? A Maria da Penha, ela é revogada, você tendo advogado ou não. E crimes sexuais. Você não acha que é mais fácil a mulher chegar e dizer assim, olha, eu peguei o meu filho hoje ele passou o final de semana com o pai e quando ele chegou aqui, ele estava com as partes avermelhadas. É abuso sexual. Nós estamos falando aqui de uma pena de 8 a 15 anos só para começar. E se for falar que foi 10 vezes ou 3 vezes, nós temos aqui, eu tenho pena de 100 anos, de 180 anos por uma criança. Como é que você revoga isso? Você precisa, de fato, de um advogado competente. E sabemos, com todo respeito, não são todos que têm a competência de fato para mostrar. Por exemplo, vou botar aí, pode botar na internet, o caso do Vitor Bonato. Quem é Vitor Bonato? Vitor Bonato é o pastor influenciador que era acusado de 3 vítimas de abuso sexual. Absolvido. Em 1º grau. Entende? Então, assim, como é que você faz isso? Você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Como é que eu sei que o homem de fato não é abusador?
Ele passa pela minha equipe multidisciplinar. Eu preciso saber se existe distúrbio sexual ou não em você, para eu poder, de fato, ser a sua advogada. Se meu rostinho estiver na defesa, ele não é culpado. Eu atuo em falsa acusação de abuso sexual. Por exemplo, você vai passar por um teste, ou a prancha de rocha é como queiram falar. Para a minha segurança, em saber que, de fato, você não é abusador. Eu vou fazer uma análise processual. É muito além do que eu vejo hoje muitos advogados lacrando, né? Posso falar assim, lacrando, como um assunto muito sério. Eles colocam vídeos de uma mulher batendo no homem por trás, isso viraliza, chega a 1 milhão de visualizações, mas não tem coerência, não sabe atuar. É muito porque sério. o julgamento acontece na rede social, né? Tribunal. Exato. E acontece... prejudica muito a... Oi, posso fazer uma pergunta? Claro, doutor? claro. Porque a gente fica pensando, né, nessas acusações que quando a gente está falando de um ato super íntimo, como um ato sexual, qual o caso que teria acontecido com o Daniel Alves, foi dentro de um banheiro, de uma boate, como que a gente comprova o consentimento, né? Claro que a gente consegue comprovar a violência. Exato. Que aí os próprios laudos de corpo de delito, tudo apontam algumas feridas, a violência. Mas como que a gente comprova o consentimento? E aí, eu até às vezes falo para alguns colegas, né, nessa área de aproveitando a tecnologia para conseguir o consentimento, muitas vezes até por vídeo. Então você, ao lado de uma moça que você conheceu na festa, você vai filmar e falar, olha, hoje nós vamos sair e você consente com o ato sexual e grava isso para ter segurança. Contrato? Como se fosse um contrato Chama mais verbal, testemunha. com um vídeo, uma testemunha. Como que a doutora orienta os seus clientes a se afastarem de um problema sexual, sendo famoso ou anônimo, para registrar esse consentimento? É por vídeo, é um contrato, andar com um contratinho no bolso? Qual seria a melhor forma? Olha só, isso aí a gente anula, o senhor sabe disso, né? Gente, não tem como. Quem é que garante que ela gravou o vídeo e disse, olha, eu quero. E no ato sexual ela mandou parar e o homem continuou. Entendeu? É muito além disso. Eu vejo muita gente falando contrato do amor. Eu digo, meu Deus, isso é nulo de pleno direito. Até porque se beneficiar só um lado já foi. Mas hoje, Luiz, né, Luiz? Luiz Augusto. Luiz Augusto. Doutor Durso. Dursinho pra nós. Conheço a irmã dele, maravilhosa, doutora Adriana. O que acontece? Nós precisamos ter muito além disso, tá? Por exemplo, as mensagens de WhatsApp, ela é muito importante. Só que as pessoas, quando é acusado de abuso sexual, querem apagar tudo. E ficam loucos. E aí me dá mais trabalho para recuperar isso. Existe uma linha do tempo que é necessário fazer. Essa linha do tempo, ela casa. Ela falou isso aqui, mas aqui ela falou isso. Olha o horário que ela disse que estava com medo. Olha o horário que ela fala com ele. Por exemplo, eu já vi aqui advogados falar de casos meus, né? Por exemplo, o caso do Kel Ferretti. É uma aberração. Não existe nada que, de fato, coloque ele no ato, a não ser consensual. A todo momento, entendeu? Então, nós precisamos ter uma coerência no que a gente fala. Mas eu já vi outros advogados falando dos casos aqui. Então, precisamos ter um cuidado de tudo isso. Muito bem. Nós estamos aqui agora no Encontro de Notáveis. Sim. Hoje estamos com... Ministério Público agora. Opa! Sim. Vamos agora ao Ministério Público. Uma salva de palmas. Olha só que presença ilustre. Estamos de volta. Gravata mais cara da PAN. Onde você quiser. Olha a gravata do Ministério Público. Chico, meu querido. E aí? E esse Durso, assunto? tudo bem? Tudo bem, cabeça? E aí, doutor? Não, acho doutor que Capês. Queria fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta de interesse público, né? Se ainda cabe recurso Lá na Espanha? lá na Espanha, para qual instância? Se nessa instância pode ser analisada a prova e qual foi o ponto que levou o tribunal a anular ou absolver o Daniel Alves? Acho que o pessoal queria saber isso. Certo. Doutor, satisfação conhecê-lo. Mas assim, eu não consigo te dizer o ponto, porque eu sou advogada da mãe do Daniel e do irmão dele. Ela só Eu acompanhou. só estive lá, tá? Mas assim, público, a sentença tá aí. E não existe nada que comprove de fato que isso aconteceu. Tudo que ela fala não tem coerência. Por exemplo, como eu falei aqui, a linha do tempo. A linha do tempo se falou isso, mas tem isso aqui para contrapor, certo? Nesse caso, a advogada ela vai recorrer porque nós somos pedinte. Então, quando a gente recorre para o Supremo em Madrid, eles vão analisar. Mas sendo bem sincera para o senhor, nós temos 3 juízas dizendo que aqui é unânime. 3 juízas. Madrid vai aceitar isso do que o próprio país resolve dizer a culpa foi nossa? O senhor como... Parece que em primeiro grau... porque agora teve aqui também do negócio do... Aqui não pode falar, né? Não pode. Pode falar isto. Tem que falar isto. É um absurdo. Com isto. Tem que falar isto. Eu acho tão Mas é o algoritmo. Tem que enganar o algoritmo. Nome jurídico. Bobão, vamos enganar o algoritmo.
o doutor lá, eu vou falar uma coisa para você. Fala cutuco forçado. Então, aí nós tivemos o caso do que aconteceu agora no SBT. Que também foi isso, que também é essa história, né? Que ele, também inclusive, está processando agora. Está processando. Ele está processando a humorista agora. Então, porque é tudo esse... Narrativas. É mais imagem, né? Nós temos aí que tratar a imagem. Porque o crime, a gente estava conversando com o doutor, não tem lógica. São mais de 11 anos. Mas hoje em dia, né, você vê, né? Porque isso é meio da nossa época. Quando o homem erra, imediatamente ele vira um monstro. Verdade. E a própria rede social coloca ele como monstro. E a mulher, quando ela falha? Ela foi induzida. O que acontece quando ela falha nesse momento? Nada. Né? Se fosse no Brasil, teria reações, inclusive, criminais, né? Você tem denunciação caluniosa e tal. Inclusive, é interessante porque me questionaram isso com o caso do Daniel Alves. Falaram, por que a gente nunca vê uma mulher que acusa o autor, o suposto autor, injustamente, ter uma reação criminal, né? O Capês está aqui para complementar. Aí, isso também depende um pouco do interesse da vítima e como normalmente esses casos midiáticos envolvem famosos, jogadores de futebol, etc., tem um desinteresse em reagir contra a denunciante falso. Então, eles não provocam, eventualmente, denunciação caluniosa, não provocam uma ação de indenização, porque isso seria mais elementos a continuar essa historinha que a imprensa... Então, simplesmente deixa e nada se faz contra aquela denunciante que fez propositalmente falsa, né, a acusação. Mas, doutor, é a imprensa? Você acha que é a imprensa que faz isso? Olha só. Ou é a rede social também. A rede social. Denunciação clamor caluniosa. Popular. Isso. É muito difícil defender uma pessoa quando existe um clamor popular em torno e uma estigmatização do fato. As pessoas se recusam a analisar a prova com calma. E o que falta muito no Brasil e no mundo é serenidade para analisar a prova dos autos. Julgar com o que está escrito lá, não com o que a imprensa muitas vezes exige. Doutor falou tudo, mas assim, denunciação caluniosa, doutor, quando eu provo, eu escuto do Ministério Público que ali é mero aborrecimento. Doutora, não adianta isso aqui, é mero aborrecimento. A mulher foi induzida ao erro. Eu falo, doutor, com todo respeito, porque não foi ninguém da sua família. Porque como é que vai limpar a imagem desse rapaz? Eu tenho um jogador de futebol que até hoje, são quase 3 anos, o João Diogo, que era do Botafogo, eu tô com ele há 3 anos e não saiu da delegacia. E todas as vezes eu vou conversar com o Ministério Público, doutor, ele precisa seguir a vida dele, entende? Então, assim, o homem, para a sociedade, ele é o abusador sempre. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa de Ministério Público mais coerente para ver a prova e dizer, só que eu vejo também, doutor, com todo respeito, a justiça fechar os olhos e dizer assim, vai dar muito barulho aqui, vamos condenar ele, vamos deixar ele preso. Assim? Menos. Assim mesmo. E a indenização? Então, mas isso aí, quem faz é o legislador, né? Não é o juiz nem o... Quem faz a lei é o legislador. Uma lei que está faltando é uma lei que atribua responsabilidade na denúncia que abusa do poder de acusar e do poder de investigar, ou daquele que muitas vezes julga de forma totalmente imprudente. Todos são agentes públicos, tem que ter responsabilidade. Não existe essa lei para quem acusa? Não existe, mas ninguém aplica uma coisa. Porque a doutora disse, quando tem um clamor muito forte, esse caso do Daniel Alves eu me abstenho de comentar, eu não conheço as provas. Mas, em geral, quando tem um clamor muito forte, é mais cômodo você oferecer a denúncia e joga para frente. Exato. E aí o juiz comodamente condena também. O tribunal nem lê. Muitas vezes demora até alguém ter coragem de enfrentar a turba, que é o clamor popular. Essa é uma fonte de injustiça enorme, tem sido. Inclusive não aplicando a presunção de inocência e tentando emplacar o indúbio pró-sociedade, né, em vez do indúbio pró-réu. Então, quando há dúvida, tem que absolver. Essa é a regra constitucional. Agora, nós temos alguns... juristas que querem aplicar o contrário, o indúbio pró-sociedade. Então, na dúvida, condena. E aí deixa reformar no recurso, se conseguir. Inclusive, sobre Daniel Alves, uma prova muito importante foi, isso, baita investigação na Espanha, da digital dos dedos, que ela estava por cima. Então, quem é violentada se não está... Gostoso, né, doutor? Você dá essa risadinha. Mas são elementos que apontam consentimento. E a indenização? Porque, tudo bem, foi verificado que houve uma injustiça. Ele pagou com o final da carreira dele,
Isso não vai voltar. Também com ele perdeu o contrato no México. Não, ele estava então, contratado. E aí, como que se repara esse erro? Já tem valores? Como que estimam o valor? Porque imagino que é multimilionário. Você sabe qual que é o passo? Você comentou que não é a advogada dele, mas imagino que ele vai pedir uma indenização justa e gigantesca. Você tem essa informação? Sim, olha só, os valores que de fato ele pagou ao judiciário, 1 milhão de euros em segundo grau para poder responder em liberdade. E os 200 mil euros que ele pagou como se fosse algo guardado para uma indenização, não para uma indenização, tá? Porque lá quando você é preso, você tem que pagar um valor, porque tudo, não só lá como aqui também no Brasil, todos os casos têm indenização. Então lá, todos esses valores que estão guardados, que ele pagou ao judiciário, volta para ele. Sim, mas isso é o mínimo. É o mínimo, mas se fosse no Brasil ia ser um pouco diferente, né? Porque não iria voltar. Mas no caso, ele recebe tudo e eu acredito que os advogados deles estão trabalhando para recuperar tudo que ele perdeu. Então, doutora e doutor, então o negócio é um contratinho antes do picote. Vai chamar o Durso. Eu acho que perde todo... Não, mas tem que ser na hora. Tá no meio, é isso, doutor. Um contratinho antes do padrão. O que acontece hoje é o seguinte, tem que tomar muito cuidado, principalmente está em festa, boate. O homem bebeu, a mulher bebeu, muitas vezes os dois perdem um pouco a noção do que está fazendo. E quando a vítima perde, no caso a mulher, presume-se estupro com violência presumida. Então nós vivemos num mundo muito perigoso, em que é preciso muito cuidado. Quem tem filho também, jovem, adolescente, que vai até a danceteria, avisar, orientar bastante. É um mundo muito perigoso. Emílio, eu estou indo agora apresentar o Linha de Frente, que é o segundo melhor programa depois do Pânico aqui da Jovem Pan. Claro. Boa. Obrigado, doutor. Parabéns. Daqui a pouquinho, então, Linha de Frente. Eu vou agradecer a doutora Graciele, que esteve aqui hoje, conversando com a gente, muito simpática e foi muito clara aqui com a nossa audiência, o papo foi muito boa. Nas redes sociais, tá aí, ó, para você poder seguir a doutora.